Continuando aqui em Lucas 18, diz assim agora, já concluímos o verso 14, o verso 15. E traziam-lhe também as crianças para que eles a tocassem. E os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Note que os próprios discípulos não queriam que as crianças se aproximassem muito de Jesus, né? Eles estavam protegendo o mestre, e começou a repreender as multidões por trazer aquelas crianças. Mas Jesus, a chamando para si, disse, vamos ver a atitude de Jesus como é diferente. Os discípulos estão repreendendo a multidão porque eles estão trazendo as crianças a Jesus. E aí, Jesus, chamando-as para si, chamou as crianças para si e disse, deixai, vim a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Interessante, numa outra passagem bíblica, no Evangelho, Jesus disse, se não vos fizerdes como crianças, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mostra que a criança tem uma singeleza de coração e tem uma inocência diferente de um adulto que já passou mais coisas, já tem mais malícia, mais maldade em seu coração. Mas a criança não, a criança de colo, uma criança pequenininha, ela tem uma inocência tremenda. E de acordo com Jesus, que diz que dos tais é o reino dos céus, ou é o reino de Deus, nós cremos que se uma criança passar para a eternidade, pequenininha, ainda no seu estado, vamos dizer, de inocência, nós cremos que as tais vão para o reino dos céus. A criança não teve tempo de pecar, apesar que Davi disse, em pecado me concebeu minha mãe, e que todos nós nascemos com a semente, a tendência do pecado, nós cremos que a criança, no seu estado ainda tenro, nos seus primeiros anos, ela possui uma inocência tremenda, e delas é o reino de Deus, de acordo com Jesus. Então Jesus falou, não impeçais os pequeninos de vir a mim, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Tá vendo? Nesse texto, nessa passagem, Jesus mostra que para a gente entrar no reino de Deus, é preciso se converter e ter no coração a singeleza, a humildade, a inocência de uma criança, não é? A pureza de coração que uma criança tem. Você já notou crianças quando elas brincam juntas? De vez em quando elas brigam, né? Por causa de brinquedo, uma toma o brinquedo da outra, uma começa a chorar, mas logo elas estão bem de novo, elas estão brincando novamente, né? Até na rua, quando os meninos estão crescendo, às vezes é comum um menino brigar com o outro, mas isso passa, eles se perdoam e vivem dessa forma. Os adultos não, os adultos quando se magoam um com o outro, não querem perdoar, não querem falar mais, se distanciam do outro. Não é assim que as crianças agem. Então, Jesus mostra que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E Jesus abençoou as crianças, não é? Ele abençoou elas, ele tem abençoado crianças e dos tais é o reino de Deus. Vamos continuar, agora vem um jovem rico, né? Lucas 18:18, e perguntou-lhe um certo príncipe dizendo, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Esse homem achava que a vida eterna seria herdada devido às suas ações. E é bem verdade que as nossas ações podem ser ações justas, podem ser ações boas e podemos praticar más ações. Quando praticamos más ações, é o que nós chamamos de pecado. Mas o reino de Deus, de acordo com as Escrituras, ele não é obtido pela nossa própria justiça, pelo nosso próprio esforço, ainda que todos devemos nos esforçar para entrar no reino de Deus. O reino de Deus, ele é garantido o nosso acesso a ele
pela morte vicária do sacrifício de Cristo Jesus. É isso que garante a nossa entrada no reino do céu, é isso que tira o nosso pecado e nos purifica. O sacrifício que Cristo realizou na cruz, não é? Muita gente está confiada na sua própria justiça para entrar no céu. Eu converso com alguns que dizem, bom, eu não sou mau, eu não mato ninguém, e o que é uma obrigação de todo mundo, ninguém te chamou para matar as pessoas, não é? Eu não mato ninguém, eu não falo mal de ninguém, o que às vezes não é verdade, porque todo mundo sempre fala mal de alguém, não é? E as pessoas dizem assim, eu não mato ninguém, eu não roubo, eu não falo mal de ninguém, eu procuro ser uma boa pessoa, acho que o nosso Senhor me dará o reino dos céus, não é? A ideia é a mesma desse moço, que veio a Jesus, dizendo, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna. Se nós entendermos aqui essa passagem bem, vamos descobrir que a vida eterna se obtém através da fé em Jesus, através da renúncia própria e a renúncia às coisas desta vida e uma entrega total a Deus. Mas vamos entender a passagem. Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Não é que Jesus não era bom, Jesus estava querendo mostrar para esse homem que bom mesmo é Deus. E que ao chamar Jesus de bom, ele estava querendo dizer que Jesus era semelhante a Deus. Já que Jesus era semelhante a Deus, ele deveria então fazer o que Jesus vai falar para ele, ele vai acabar não fazendo, não é? Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Será que Jesus não era bom? Isso é uma passagem que muita gente comenta, será que Jesus não era bom? Ou será que porque Jesus, devido ao seu estado de, vamos dizer, humano, muita gente pode dizer, Jesus não era bom. Não, Jesus é bom. O que Jesus está de fato questionando é se o homem de fato cria na bondade de Jesus, e crendo na bondade de Jesus, ele iria fazer o que Jesus falava. Então, é quase que uma pergunta retórica e um jogo de palavras aqui, mas que mostra que se o homem de fato cresce na pessoa de Jesus, ele iria fazer o que Jesus disse, né? Porque ele disse, bom mestre, que vem de fazer para herdar a vida eterna. Jesus lhe disse, porque me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus, o que é grande verdade. Deus é a bondade suprema, Deus é o ser bondoso, misericordioso para com todos, e nós sempre devemos atentar para a bondade e a misericórdia de Deus. Sabe os mandamentos? Muito bem, o judeu vivia e procurava viver para cumprir os mandamentos. Sabe os mandamentos? Jesus vai dizer, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Interessante que na mencionada dos mandamentos, Jesus não menciona não cobiçarás, porque parece que o moço era bem cobiçoso mesmo. Mas Jesus disse, não matarás. De fato, o moço não tinha matado ninguém. Mas não adulterarás. Parece que o moço, não sabemos nem se casado ele era, disse que ele era jovem ainda. Não furtarás. Ele parece que não precisava, não tinha necessidade de roubar ninguém. Não dirás falso testemunho. Também essa era uma coisa que ele não devia fazer. Honra teu pai e tua mãe, com certeza ele procurava honrar. E aí disse ele, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. De fato, o moço era um moço virtuoso, um mancebo, que nós podemos dizer, de qualidades. Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, ainda te falta uma coisa. Ele cumpria os mandamentos, ele não matava, não adulterava, não furtava, não dizia falso testemunho, honrava pai e mãe. Foi quando Jesus disse, ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu, e depois vem e segue-me. Jesus falou para ele, está te faltando uma coisa, moço. O que é?
era a renúncia total das coisas. Era renunciar. Aliás, Jesus, em outra parte do Evangelho, diz, na verdade, você, quem não renunciar todas as coisas, não é digno do reino dos céus. A renúncia da nossa vida, a renúncia da nossa vontade, a renúncia de bens materiais, e o Evangelho de Lucas é um evangelho que fala muito contra o amor à riqueza e a bênção até de ser pobre, ser mais necessitado. Nós temos isso na parábola do rico e Lázaro, não é? O rico acabou no inferno, Lázaro no seio de Abraão. E aqui, então, Jesus diz, vai, vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Aqui nos ensina uma outra coisa. A forma de acumularmos tesouro no céu é através de boas obras, de fato, que nós fazemos, não é? É nós fazermos o bem, é nós lembrarmos dos pobres, é ajudar aqueles que precisam. De fato, estamos acumulando tesouro no céu. Mas a forma de chegar no céu é por meio de Jesus, porque nota o seguinte, vai, reparte, terás um tesouro no céu. Para adquirir tesouro no céu é fazendo bem, mas para entrar no céu é preciso seguir a Jesus. E ele diz, e depois vem e segue-me. Esse moço teve uma oportunidade maravilhosa de obter um grande tesouro no céu e ser talvez um dos discípulos de Jesus, mas ele vai renunciar, ele vai trocar por causa da sua riqueza, por causa do seu amor ao dinheiro, por causa das suas conquistas, não é? Muitas pessoas têm um grande desejo de ser rico, não pelo fato de só ser rico, mas pelo fato do que o dinheiro pode lhes dar, não é? O dinheiro pode dar conforto, o dinheiro pode trazer uma série de coisas que as pessoas acham e associam, às vezes, ao dinheiro a felicidade, quando na verdade a felicidade é um estado de espírito, não tem nada a ver com o seu estado financeiro ou não. Eu conheço pobres felizes e ricos infelizes, não é? Ricos que sentem um vazio tremendo, se entregam à droga, a muito sexo, à bebida, para ver se isso traz a felicidade para eles, não é? Tem dinheiro para comprar tudo que é tipo de bebida, certos ricos têm dinheiro para comprar até tudo que é tipo de mulher, não é? Mas isso não traz felicidade, porque a felicidade do homem não está na abundância dos bens que possui. A felicidade do homem está realmente em viver uma vida com propósito, uma vida plena, uma vida com Deus, é a verdadeira felicidade, não é? Vem e segue. Mas olha o verso 23. Mas ele, ouvindo isso, ficou muito triste porque era muito rico. Interessante, a pessoa ficou triste porque era muito rico, não é? Claro, ele teria que abrir mão de uma série de coisas e a tristeza dele foi ter que pegar tudo aquilo que talvez seus pais trabalharam, aquela herança deveria vir de família, também em parte, aquela riqueza toda, e dar para os pobres. É difícil o rico, às vezes, querer compartilhar com os pobres, não é? E dar para os pobres. Ele ficou triste porque era muito rico. O homem não era pouco rico, não. Ele ficou muito triste. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, presta atenção, é Jesus que está falando. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Presta atenção, o reino de Deus, de acordo com os evangelhos, ele é concedido às crianças, aos pobres, não é? O reino de Deus, nós vamos perceber isso no Evangelho de Lucas, que o reino de Deus está mais para o pobre do que propriamente para o rico, não é? Jesus não disse que era impossível, Jesus disse que era difícil, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Se fosse impossível, nenhum rico entrava. Difícil quer dizer que poucos ricos acertam, não é? Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Então, é difícil para o rico, porque o rico coloca muito sua confiança em Deus,
aliás, ao contrário, né? Coloca sua confiança na riqueza e pouco em Deus. É até irônico falar que o rico coloca muito sua confiança em Deus, mas alguns ricos colocam sim. O rico tem sua confiança muito no seu próprio dinheiro, em sua capacidade de ganhar dinheiro e produzir mais dinheiro, e às vezes pouca confiança em Deus. O rico acha que tudo se resolve com dinheiro, não é? E boa parte das coisas se resolve com dinheiro, de fato. Mas salvação é uma coisa que não se compra, não se pode obter, não se pode comprar terreno no céu, muito menos perdão de pecados. Não é? O rico tem que, se ele quiser entrar no céu, tem que se arrepender, tem que aprender a compartilhar aquilo que ele tem, ser grato a Deus porque Deus lhe deu em abundância e lembrar daqueles que não têm. Porque é mais fácil, Jesus vai dizer, entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eu já expliquei isso quando eu falei o Evangelho de Mateus, mas vou explicar de novo, para quem não viu a explicação de Mateus. No capítulo 19 eu explico isso, vou explicar de novo aqui. É mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha. Quando a gente pensa em agulha hoje, a gente está pensando naquela agulha de costurar. Aquela agulha de costurar, até a linha para entrar é difícil, não é? Naquele chamado fundo de agulha, até a linha ali é difícil. Para entrar, imagine mais um camelo. E muita gente pensa, se tiver duas corcundas, mais difícil é. A verdade, se torna impossível um camelo passar pelo fundo dessas agulhas de costurar. Mas fundo de agulha na época de Jesus não quer dizer agulha de costurar. Fundo de agulha era uma porta pequena que havia na cidade de Israel, ou às vezes até no próprio portão, que era chamado fundo de agulha, porque as cidades, principalmente a cidade de Jerusalém, era uma cidade murada. Não era toda cidades que eram muradas em Israel, mas as cidades fortificadas, e Jerusalém era uma delas, havia outras cidades fortificadas em Israel, elas possuíam muros para evitar que os inimigos à noite entrassem pela cidade. Mas quando vinham comerciantes, era comum os comerciantes trazerem os seus camelos carregados, e o comerciante que vinha de viagem chegava na cidade, depois que a porta da cidade era fechada, ele entrava por uma pequena porta, porque não ia se abrir aquele portão central da cidade, principalmente à noite. Poderia haver um exército escondido por trás do comerciante, e que quando abrisse os portões da cidade, o exército entraria facilmente na cidade e tomaria a cidade. Então, quando chegavam esses comerciantes, a provisão deles era uma porta pequena que eles tinham ou do lado do muro, ou então na própria porta principal, e essa porta pequena era chamada fundo de agulha. Então, o que acontecia? O comerciante passava por essa porta, e como ela era pequena, o camelo, para entrar e passar por essa porta, precisava tirar toda a sua bagagem. Daí o porquê Jesus diz, é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico no reino dos céus. Note que se fosse impossível o camelo passar, Jesus não tinha falado isso. Então o que aconteceu? O camelo, para entrar por essa porta, tinha que tirar a sua bagagem, e essa é a figura de linguagem, o que Jesus quer usar, que se o rico quiser entrar no reino de Deus, tem que tirar sua confiança da riqueza, assim como o camelo tinha que tirar sua bagagem, passava por aquela porta pequena e depois se entrava com a mercadoria. Jesus não está falando que é impossível um camelo passar. Então, fundo de agulha era uma porta pequena que havia, ou no muro do lado, ou então na porta da cidade, para que o camelo passasse. Né? De outra forma, isso seria uma utopia que Jesus está falando. Mas o que Jesus está dizendo, e nós temos que entender o contexto cultural dessa porta pequena, quando os comerciantes chegavam, o camelo passava, e era um pouco difícil o camelo passar, mas ele passava. Para passar tinha que tirar a sua bagagem. Da mesma forma,
O rico, para entrar no reino dos céus, precisa tirar a sua confiança da riqueza e colocar sua confiança em Deus. Eu espero que você entendeu essa passagem. E os que ouviram isso disseram, e claro, logo quem pode salvar-se? É uma pergunta e que requer uma resposta digna da qual o mestre vai responder, não é? Olha a pergunta, logo quem é que pode se salvar? Não é muito visto que muita gente estava confiado na riqueza mesmo. Mas ele respondendo disse, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. O que Jesus com essa resposta disse? Que salvação é uma impossibilidade humana. O ser humano, por mais que ele queira se salvar, ele não consegue por si mesmo. Ele precisa de Deus. Primeiro, porque quem perdoa nossos pecados é Deus. Ele é o Criador. Então, salvação não depende do homem. Salvação é algo que vem de Deus, provém de Deus perdoar os nossos pecados, provém de Deus ter misericórdia de nós. Por isso que Jesus vai dizer, as coisas que são impossíveis aos homens, que salvação é impossibilidade humana, mas é possibilidade divina, são possíveis a Deus. Quem nos salva é Deus, quem nos perdoa é Deus, quem decide nos levar para o céu é Deus. Então, ser salvo é impossibilidade humana, mas é possibilidade divina. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro é aquele que sempre fala quando é para falar, fala quando é para estar calado, mas que ele vai dizer, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. De fato, nós lemos em Lucas capítulo 5 que Pedro abandonou o barco, depois daquela pesca maravilhosa, decidiu seguir a Jesus. Primeiro ele se prostrou, disse, aparte de mim que sou homem pecador. Jesus falou, doravante será pescadores de homens. E Pedro deixou tudo, deixou sua casa, deixou seu barco, deixou suas redes para seguir a Jesus, não é? Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E olha a resposta de Jesus. Ele disse, na verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, vale a pena deixar tudo. Vale a pena deixar sua casa, vale a pena deixar o seu país, se for necessário, deixar o seu pai, sua mãe. Alguns, até se a mulher não quiser seguir, deixar até a mulher, não é? Não é razão para divórcio aqui. Mas deixar tudo pelo reino de Deus. O reino de Deus tem que vir em primeiro lugar. Nada deve vir acima do reino de Deus, não é? Muita gente hoje, quando não vai à casa de Deus ou à igreja, diz, pastor, eu tinha que cuidar da minha família. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus não pode cuidar da casa de Deus. Isso é usar um verso. Esse verso aqui de Jesus mostra que você deve deixar tudo. Diz que você deve deixar casa, pai, irmãos, até a mulher, filhos, pelo reino de Deus. Entendeu? Então tem gente que pega um verso da Bíblia, aquela expressão que Paulo diz, para dizer que a minha família tem que vir em primeiro lugar do que o reino de Deus. Não. Eu uso esse verso da Bíblia para mostrar que o reino de Deus tem que vir em primeiro. Hoje em dia as pessoas colocam a igreja em último lugar, não é? Eu vou para a igreja se sobrar tempo. Eu vou para adorar a Deus sobrar tempo. Não é assim. Se eu não estiver trabalhando, ganhando dinheiro, eu vou para a igreja. Se eu tiver que trabalhar e ganhar dinheiro, peraí, o Deus está sendo o dinheiro que você está ganhando ou a servir a Deus, não é? Enquanto diversas pessoas que deixam de vir à igreja para trabalhar, eu vou ganhar $100 se eu for trabalhar, não é? E aí não vem, peraí, o seu Deus está sendo o quê? Está igual esse jovem, né? Está querendo correr atrás das riquezas e deixando Deus. Jesus mostra o contrário. E eu já ouvi muita gente dizendo, primeiro Deus, depois você, depois a família e por último a igreja. Claro, a família é importante, mas aqui nesse verso, Jesus mostra que o reino de Deus tem que vir em primeiro. Não é? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Na verdade, vos digo que não há quem tenha deixar casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais nesse mundo e na idade vindoura
a vida eterna. Tá vendo? Na vida vindoura, ou na idade vindoura, a vida eterna. Vida eterna termina com esse verso, no verso 30, mostrando que para obter a vida eterna é preciso renunciar a tudo. Que é a pergunta do jovem, verso de Lucas 18. Perguntou-lhe um certo príncipe, bom mestre, que ele fazer para herdar a vida eterna? A resposta da pergunta do moço está no final, não é? No verso 29 e 30. Vou ler o 29 para dar contexto. Na verdade vos digo que não há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais nesse mundo e na idade vindoura a vida eterna. Mestre, o que hei de fazer para lhe dar a vida eterna? Simples, deixe tudo. Tudo pelo reino de Deus. Deixe tudo, nada pode vir antes do reino de Deus. Sua casa não pode vir primeiro do que o reino de Deus. Seus pais não podem vir primeiro que o reino de Deus. Sua esposa, seus filhos não podem vir acima do reino de Deus. Você quer a vida eterna? Deixe tudo pela vida eterna. Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos continuar com Lucas 18 para concluir esse capítulo, não é? Nós vamos ter agora o Jesus falando mais uma vez sua paixão, sua morte. Várias vezes no Evangelho de Lucas nós encontramos, antes de acontecer, não é? Encontramos lá no Monte da Transfiguração, quando Moisés e Elias falavam com ele. Encontramos outros lugares onde Jesus diz, capítulo 17, capítulo 16, acerca da sua ida a Jerusalém para morrer, não é? E tomando consigo os 12, disse, eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo que pelos profetas foi escrito. Já estava profetizado que Cristo seria rejeitado, que Cristo padeceria, que Cristo sofreria, pois há de ser entregue aos gentios, escarnecido, injuriado e cuspido. Tudo isso se cumpriu, né? Diz que lhe cuspiam no rosto, Salmo 22, diz que Isaías 53 era desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dores, de quem muito escondia o rosto, mas ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Os profetas diziam, o Salmo 22, que é um salmo profético, também falava acerca do sofrimento, que ele seria escarnecido, injuriado, cuspido, havendo açoitado, matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. O Salmo 16 fala, não deixará o seu santo no sepulcro, né? Nem permitirá que veja corrupção. Salmo 16, 10, profecia da ressurreição. Então, nós notamos aqui que tudo que Jesus vai passar estava profetizado, já estava dito. Mas Jesus dizia isso aos seus discípulos, e Lucas 18, 34 diz, e eles nada disso entendiam. Parece que os olhos deles, o entendimento deles estavam fechados. Como de muita gente, às vezes o entendimento está fechado. Mesmo a gente falando, anunciando, as pessoas não entendem, não é? Eles nada disso entendiam. E essa palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. Eu sempre oro para quando eu estiver falando aqui, você perceba o que eu estou dizendo, você entenda, que o seu entendimento se abra, que o seu coração se abra, porque às vezes ele pode estar falando, as pessoas não entendem. Jesus fazia isso, Jesus dizia isso, eles não entendiam o porquê ele iria sofrer, eles não entendiam, o entendimento estava fechado. É interessante comparar Lucas 18, verso 34, e eu vou adiantar um pouco, só para você entender alguma coisa, com Lucas 24, olha que eu estou já adiantando, estou indo para o último capítulo de Lucas, 45, não é? E eu vou ler o 44. Lucas 18, 34 diz assim, e eles nada disso entendiam, e essa palavra lhes era encoberta, não percebendo o que eles diziam.
Lucas 24, 44, diz, e dizia essas palavras que vos disse, ainda estando convosco, convia que tudo se cumprisse, o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Agora olha o verso 45. Então, abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Lucas 18, 34 diz que eles não entendiam. Essa palavra era encoberta e eles não percebiam. Lucas 24, 45 diz que Jesus abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Presta atenção, quem abre o nosso entendimento para compreender a Bíblia é Jesus. É Ele que abre o nosso entendimento para compreender. Caso contrário, você lê e não entende nada. Isso é centenas de pessoas que eu tenho encontrado. Chegam para mim e dizem, pastor, eu leio a Bíblia, mas não entendo. Não entendo. E é por isso que nós estamos fazendo esse programa, para tentar ajudar você a entender mais a Bíblia, para tentar ajudar você a compreender as Escrituras. Mas no final, uma coisa eu sei, quem abre o seu entendimento é Deus. Quem abre o seu entendimento é Jesus Cristo. Quem te leva a perceber as verdades profundas das Escrituras é o Espírito Santo. Tá bem? Então, eu espero que te ajude um pouco aqui. Jesus aqui falava da sua morte, eles não entendiam, ainda estava encoberto. Mais tarde eles foram entender. E é interessante que quando eles estavam com o entendimento fechado, com o seu entendimento obscuro, nós podemos dizer, e como muita gente está com o entendimento fechado e obscuro quanto à salvação, que está cego. E a próxima passagem fala de um cego de Jericó. E quem abre os olhos ao cego é Jesus, não é? Então, vamos para a passagem linda, rica, que encerra o capítulo 18, com mais um milagre de Jesus abrindo os olhos a um cego de Jericó, um mendigo que se assentava a mendigar. Em Marcos, a mesma passagem se encontra em Marcos, capítulo 10, do verso 46 e 52. Você pode ler. Lá em Marcos, dá-nos que o nome dele era Bartimeu. Na verdade, não era bem o nome dele, Bartimeu. Bar, não era mais, quer dizer, filho, Timeu, que era o pai dele, filho de Timeu, não é? Às vezes as pessoas eram conhecidas por filho de alguém, não é? Outros hoje em dia são conhecidos também como filho de outra coisa, não é? Mas nós entendemos que ele era filho de Bartimeu, Bartimeu filho de Timeu, ele era o nome do cego. Mendigo, desprezado, sentava-se a caminho da cidade de Jericó para pedir esmolas, porque na cidade de Jericó havia muitos ricos, não é? O próprio Herodes tinha um palácio na cidade de Jericó, e ele então passava por ali muitos ricos, e era comum, aonde há ricos, mendigos, se assentarem para pedir esmola. Note que o cego é conhecido como cego de Jericó, porque provavelmente morava na cidade de Jericó, mas ele estava, na verdade, a caminho da cidade de Jericó, sentava-se à beira do caminho da cidade de Jericó. Vamos lá, Lucas 18, 35. E acontecendo que, chegando ele perto de Jericó, nota que Jesus ainda não tinha entrado, estava perto de Jericó, junto ao caminho, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. Interessante, provavelmente ele não era o único mendigo que se assentava, mas Lucas vai ressaltar esse cego.